Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16:19. Esse versículo da Bíblia destaca o momento em que Jesus Cristo confia ao apóstolo Pedro a missão de liderar os seus discípulos dali em diante. Mais do que um ato simbólico, Jesus, na interpretação dos evangelhos, delegava a Pedro o serviço de comandar a sua igreja, tornando-se assim o primeiro papa da Igreja Católica. Pedro torneou a pedra fundamental da Igreja Católica Apostólica Romana, que ao longo dos séculos se tornaria a maior e a mais poderosa instituição religiosa do planeta e Estado independente, além de congregar o maior número de seguidores e fiéis nas mais diversas nações em todos os continentes. O primeiro papado fincou as bases para a Igreja que, em muitos períodos da humanidade, tornou-se sinônimo do próprio Estado, muitas vezes desafiando poderes de reis e rainhas. Com a recente morte do Papa Francisco, a Igreja Católica se prepara para uma série de processos e a eleição do novo Sumo Pontífice. Nesta fase, a instituição passa a ter uma espécie de governo temporário. Parte dos religiosos que compõem a cúpula do governo do Vaticano perde suas funções, e decisões urgentes ficam a cargo de um colégio dos cardeais. A escolha do novo líder da Igreja Católica começa após a morte do Papa no chamado conclave. Mas você sabe o que significam as expressões mais comuns da sucessão do Papa, Habemus Papam e conclave? Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. O conclave é um ritual em que o colégio dos cardeais se reúne no Vaticano para eleger o novo líder da Igreja Católica. A palavra conclave vem do latim cum clavis e significa fechado à chave. Uma referência ao fato de que os cardeais ficam literalmente trancados da convivência com o exterior durante o processo de escolha. O conclave deve ser sempre convocado entre 15 e 20 dias após a morte ou renúncia de um papa. O período em que é respeitado o luto oficial e são realizados o velório e os funerais do pontífice é conhecido como novendiales, quando ocorrem missas em homenagem ao Papa falecido por 9 dias seguidos. Após as mortes de Francisco, Bento XVI e João Paulo II, a Igreja Católica chega ao quarto conclave no século XXI. O período de transição entre a vacância do papado e a eleição de um novo papa é conhecido como ser vacante, pois o trono da igreja fica desocupado. A administração dos bens e das leis do Vaticano fica a cargo do camerlengo, que é o responsável por despachar apenas sobre assuntos ordinários, inadiáveis e referentes à eleição. Ele também é responsável por constatar a morte do papa, recolher e destruir o selo e o anel pontifícios e lacrar os aposentos em que o pontífice viveu, a qual somente o novo pontífice eleito terá acesso. Uma vez tendo recebido a notícia do falecimento do Papa, o cardeal decano, o presidente do colégio dos cardeais, deve transmitir a notícia a todos os cardeais e convocar o colégio cardinalício. Durante o período de sé vacante, o governo da igreja fica a cargo do colégio dos cardeais. O cargo de camerlengo é ocupado atualmente por Kevin Joseph Farrell, que foi nomeado pelo Papa Francisco em 2019. Ele é um dos poucos oficiais da Santa Sé que não perde o cargo durante o período de transição. O atual cardeal decano é o italiano Giovanni Battista Re, de 91 anos. O período de luto e os momentos reservados para que os cardeais se reúnam e debatam as características que o futuro Papa deve ter, bem como abordam possíveis candidatos à sucessão papal, se encerram com uma missa celebrada na Basílica de São Pedro, em que todos os cardeais devem estar presentes e que é realizada na manhã do conclave. Neste mesmo dia, na parte da tarde, os cardeais eleitores com vestes corais dirigem-se em procissão solene e invocando com o canto do Vinde Espírito Criador a assistência do Espírito Santo para a Capela Sistina, que por determinação do Papa João Paulo II é obrigatoriamente o local em que deve ocorrer o conclave. Os cardeais devem ocupar cadeiras já destinadas a eles e que levam o nome de cada um.
O camerlengo e cada um dos cardeais leem o juramento que obriga a aceitar as condições do conclave. Depois de ter prestado juramento, o mestre das celebrações litúrgicas pontífices pronuncia a ordem extra omnes e todas as pessoas estranhas ao conclave deverão deixar a Capela Sistina. Os cardeais encontram-se então de fato trancados com chave. A partir desse momento, fica vetado a todos os cardeais e aos demais funcionários do Vaticano que auxiliam no conclave manter qualquer tipo de comunicação com pessoas que não estejam envolvidas. Segundo as leis da Santa Fé, aqueles que violarem o segredo da eleição são punidos com excomunhão, pena que também recebem aqueles envolvidos em compra de votos. As regras do conclave estipulam que apenas 120 cardeais podem participar da eleição e que todos devem ter menos de 80 anos no dia da morte ou da renúncia do Papa. Não há regras específicas para o caso de haver mais de 120 cardeais aptos a votar. No dia do início das votações, 2 mesas são levadas ao altar. A primeira é reservada aos cardeais revisores do processo eleitoral. Na segunda, são colocados 3 grandes vasos de vidro transparentes e uma bandeja de prata sob um pano púrpura. O processo eleitoral começa com a eleição, por sorteio, de 3 cardeais escrutinadores que ficarão responsáveis por verificar e contar os votos. Eles são designados por ordem de sorteio, como primeiro, segundo e terceiro escrutinador. Em seguida, são sorteados 3 cardeais enfermeiros que recolhem os votos daqueles que eventualmente vierem a adoecer. Estes são recolhidos para a casa de Santa Marta, onde se alojam todos os cardeais eleitores. Por fim, são sorteados 3 cardeais revisores que têm a função de ratificar os votos. Independente do tempo que o conclave demore, um cardeal precisa receber 2/3 dos votos para ser eleito papa. Teoricamente, qualquer homem adulto católico pode ser eleito papa, mas desde a organização no formato atual do conclave, no século XII, apenas cardeais foram eleitos. A votação compreende 3 passos: contagem dos votos, verificação dos votos e destruição das cédulas com fogo. Iniciada a votação, são distribuídas tiras de papel que estavam depositadas nos 3 vasos de vidro sobre a segunda mesa. Estas cédulas consistem em um papel branco retangular que traz escrito no topo a frase em latim "Elejo como sumo pontífice". Cada cardeal recebe cópias estas da cédula para eventuais rasuras e erros. O voto deve ser escrito em letras maiúsculas e grafia clara e impessoal, para que não possa ser reconhecido. Assim que definir a sua recolha, o cardeal deve dobrar o papel, apertá-lo junto às mãos, recolhendo-se à oração. Chamo como testemunho Jesus Cristo, o Senhor, que seja meu juiz, que meu voto seja dado àquele que perante Deus considero dever ser eleito. Tendo todos concluído sua escolha, os votos começam a ser depositados pelos cardeais mais velhos. Eles então se dirigem à segunda mesa e depositam o voto sobre a bandeja. Em seguida, levam esta até a boca do primeiro vaso e a inclinam até que a cédula tenha sido depositada. Concluído esse processo, o primeiro cardeal escrutinador pega o vaso e o leva para a mesa do escrutínio. Após agitar as urnas para embaralhá-los, começa a retirar os votos. O primeiro escrutinador confere cada voto, passa para o segundo, que passa para o terceiro, e este lê em voz alta para que os demais ouçam distintamente. Se o número de votos não coincidir com o número de cardeais, eles são queimados e ocorre uma nova votação. Após o fim do processo, o terceiro escrutinador fura e costura cada cédula de voto com agulha e linha. Os votos costurados são então depositados no terceiro vaso. Os escrutinadores então contam os votos. Na sequência, os revisores repetem a contagem. Caso nenhum cardeal atinja 2/3 dos votos, todas as cédulas, incluindo as reservas, assim como as anotações feitas pelos cardeais durante a votação anterior, são recolhidas a uma caixa. A caixa é levada a um forno contíguo à Capela Sistina. É adicionada palha molhada e alguns produtos químicos à caixa e ela é queimada, emitindo assim uma fumaça negra. Caso um cardeal tenha obtido os 2/3 dos votos, o camerlengo, em nome de todo o colégio cardinalício, pede o consentimento do eleito, e este deve então aceitar se tornar o novo Papa. Se assim o fizer, imediatamente ele deve informar o nome pelo qual deseja passar a ser conhecido. O novo Papa então é conduzido à Sala das Lágrimas pelo camerlengo e o mestre de cerimônia, e troca seu traje por uma batina própria ao novo cargo. 3 tamanhos de batinas são preparados de antemão para que não haja demora nesta etapa.
Ele retorna ao encontro dos demais cardeais já trajando a batina papal. A seguir, estes prostam-se para prestar o ato de obediência ao novo sumo pontífice, que consiste em beijar o pé. A caixa que contém os votos da eleição bem-sucedida é então levada ao forno, juntamente com palha seca e produtos químicos, para que uma fumaça branca seja expelida. O cardeal protodiácono, atualmente o francês Dominique Mambert, segue então para a sacada da Basílica Vaticana e anuncia a eleição do novo Papa, pronunciando o tradicional Habemus Papa. O novo Papa é então apresentado ao povo de Roma e ao mundo na sacada da Basílica de São Pedro e dá sua primeira bênção como pontífice. Hoje, a expressão Habemus Papa assumiu um significado próprio na linguagem comum. Esta frase é frequentemente utilizada no tom irônico quando, após uma série de negociações e acordos, se encontra o nome de um candidato ou, de um modo mais geral, quando é tomada uma decisão na sequência de discussões muito longas. Também é frequentemente usado na linguagem política. Também, ironicamente, a frase Habemus Papa é usado para parabenizar alguém que foi eleito e ocupou um cargo de prestígio.